Olá, nós somos a MyLink Software. Antes de mais nada, queremos esclarecer a você por que a MyLink Software se juntou a Grafos. Da mesma maneira que um banco se juntou a um outro banco e formaram um banco novo, com um novo nome, porém com todas as estruturas dos outros dois bancos, assim aconteceu com a MyLink e a Grafos, e resolvemos criar um novo produto, tanto cuidando dos clientes que não resolverem migrar para o Grafos, assim como os novos clientes que resolverem migrar para este produto revolucionário que levamos anos adaptando, criando novas soluções tecnológicas que serão aqui agora apresentadas. Nosso objetivo até aqui é mostrar a você que o seu impacto de trocar o seu Grafos pelo novo MyLink são só benefícios, e a curva de aprendizado é muito pequena, quase zero, onde as adaptações levam no máximo 1 a 2 dias, e você podendo colher todos os benefícios das novas tecnologias que esse sistema pode te oferecer. Onde aqui colocamos 38 razões para você atualizar o seu Grafos. Hoje se utiliza uma resolução de Full HD padrão de qualquer placa de vídeo em 1980 por 1080, fazendo com que o seu Grafos ficasse com as letras menores do que você estava acostumado. E em terminais que utilizavam uma resolução de Full HD para desenvolvimento de CorelDRAW, ou abrir artes, ou fazer outras coisas, ficava uma tela muito pequena, dificultando o seu trabalho. Podemos ver então aqui a área com o quadro vermelho que mostra a introdução inicial dos dados. Colocando uma do lado do outro, do lado esquerdo está o Grafos, do lado direito está o MyLink. Observe, os mesmos campos, praticamente nas mesmas posições. E podemos ver só em acabamentos, acima superior do lado esquerdo, a área de acabamentos, e abaixo a nova área de acabamentos. A única coisa que mudou é que no sistema anterior você selecionava o acabamento e ficava uma bolinha verde. E no sistema abaixo, você faz isso com tiques. Aqui podemos ir diretamente à área de entrada de máquinas, onde vai ser demonstrado acima a região do Grafos e as informações que ali aparecem, e abaixo a região do MyLink. Se você pode observar inicialmente aqui, você verá que o MyLink novo concilia um orçamento digital com um orçamento offset, onde ele vai dizer a você aonde é mais interessante, se for da sua escolha, fazer. Aqui podemos ver também no quadro vermelho a área de terceirização, onde você lança tudo aquilo que não está previsto dentro do orçamento, e abaixo, idem, só que no sistema MyLink. Porém, no sistema MyLink, muitos dos motivos que levavam você a lançar na terceirização você não vai necessitar fazer, porque o próprio MyLink fará por você. Veremos isso adiante. E agora, não menos importante, mas sim a mais importante, no quadro vermelho, a área de percentuais, onde você define os custos e o efetivo lucro bruto que você deverá ter. Acima temos a área do Grafos, onde você já está acostumado, e abaixo a nova área do MyLink, que tem exatamente as mesmas opções e os mesmos campos, porém com inúmeros benefícios que demonstraremos em detalhes adiante. Eles são lançados da mesma maneira, com os mesmos campos, nas mesmas ordens, porém te dando a flexibilidade, se você desejar, de utilizar recursos novos. Caso você não deseje mudar nada e que o cálculo seja feito exatamente como o Grafos fazia, assim ele será feito. Se você entender que essas modificações estão beneficiando os seus custos, fazendo com que você entre mais dentro da realidade orçamentária, fica a teu critério desejar ou não utilizá-los. Agora veremos, dentro dos 85% de tempo que você fica somente nessas duas telas, a segunda tela de entrada de máquina, onde podemos ver do lado esquerdo o que você está acostumado do Grafos, e do lado direito praticamente muito igual, se não diria semelhante ao extremo, o MyLink, porém com inúmeras outras opções da mesma maneira, que te trará enormes benefícios. Lembrando sempre que esses benefícios são 100% opcionais, porque o sistema foi feito para que, se você desejar calcular da mesma maneira que você sempre calculou, ele assim o irá fazê-lo.
Agora vamos ver detalhe a detalhe para que você entenda que não mudou absolutamente nada além daquilo que você já está vendo. Temos aqui a área que está em quadrado, que é a de fornecidos, onde você pode observar que nos dois sistemas, acima o Grafos e abaixo à direita o do MyLink, que tem exatamente as mesmas opções. A opção do lado da pinça é calculada automaticamente nesse sistema, onde você não precisa mais escolher o lado da pinça, pois o sistema faz isso automaticamente. Da mesma forma, aqui temos um quadro na área de lançamento de dados, onde você pode ver acima o que você lança hoje no Grafos e abaixo o que você vai lançar no MyLink. Observe, os campos estão nas mesmas ordens, nos mesmos posicionamentos, te dando as mesmas opções, só que ele te dará mais opções que explicaremos adiante, outros benefícios além daquilo que você já tem hoje no seu grafo. E por final, não menos importante, o último quadro abaixo, onde você pode observar os totais de papéis, impressão, lavagens, o tempo, os custos, onde você pode mudar a sua perda, onde você pode alterar os valores de chapas, acertos e lavagens nos casos manuais, e do lado direito, as mesmas opções no MyLink. Se você ali observou, o MyLink hoje tem um diagrama da montagem que também sairá na OS como um dos benefícios e no quadro marcado em vermelho exatamente as informações que você tinha no Grafos. Óbvio, tem muito mais coisas, porque são muito mais opções para beneficiar as informações e as opções que você hoje tem no seu orçamento e que você não tem no seu Grafos. Mas a nossa maior preocupação é que você entenda que o seu impacto de aprendizado é praticamente zero. Desde o primeiro dia, você vai continuar fazendo o que você faz com o mínimo de diferença e o máximo de produtividade. Então mostraremos os outros 37 recursos de uma maneira mais rápida, que você depois com a nossa equipe poderá tirar mais dúvidas eventuais que possam ocorrer caso a apresentação tenha sido muito rápida e você não tenha entendido algum desses motivos. No seu novo MyLink, você irá ver que assim que você clica no botão para gerar uma proposta, abre-se esta tela que já é um gerador de PDF que está incluído dentro do próprio sistema. Você não necessitará clicar em print, onde você poderá imprimir a proposta. A não ser, é claro, que você deseje ter a proposta impressa em papel, aí clique em print e imprima da mesma maneira que você imprimiria no Grafos. Mas se você observar no título desta janela que ela abre, o PDF, que já foi gerado um PDF automaticamente, e o nome e o destino onde ele está dentro da máquina. Porém, ele gera este PDF, como podemos ver na lista aqui, num diretório pré-determinado por você com todas as versões que foram geradas desta proposta. Ou seja, se houve negociações nessa proposta, todas as versões dessas negociações são gravadas automaticamente num diretório pré-determinado, onde está o número do orçamento, underline, a data e a hora que foi gerada esta proposta, para que você tenha as versões do histórico completo da negociação. Porém, podemos ver também num outro local, na sua máquina local, onde tem a pasta documentos, dentro dela o próprio programa gera uma pasta que você pode ver, e dentro desta pasta, que sempre aparece em primeiro lugar, você verá o número do orçamento, underline, o nome do cliente, ou seja, a última versão desta proposta, cujo qual você gerou, sempre estará gravada localmente na máquina que ela foi gerada. Mas agora também temos a possibilidade de enviar esta proposta por e-mail. Podemos ver ali em cima, onde está escrito enviar e-mail, você tem duas opções. A primeira opção, clicando com o botão direito do seu mouse, ele irá abrir esta janela, onde você pode agregar informações como, por exemplo, não esqueça de mandar a arte quando aprovar o orçamento, e assim sucessivamente, conforme você desejar agregar mais informações do que aquela padrão que você manda. Você clica no botão dourado, ele gravará esta informação, e com o botão direito do seu mouse você clica em enviar e-mail, o e-mail será enviado, igualmente como o Grafos, com uma imagem, e aí sim ela pode ser visualizada em qualquer leitor de e-mail, mas estará anexado também
o PDF deste arquivo de proposta, para que o cliente possa escolher se ele deseja visualizar somente a imagem que já está no e-mail ou se ele quer abrir o PDF. Agora vamos ao benefício número 3 da nossa lista, que é: você também pode enviar esta proposta diretamente no seu WhatsApp. Para isso, basta fechar a janela onde está a proposta, abrir o seu WhatsApp, selecionar o seu contato, assim como está o exemplo que nós colocamos, vai no campo de enviar e dá um colar ou um Ctrl+V. Por quê? Quando você fechou a janela da proposta, ele já colou na área de transferência do Windows a sua proposta. E aí acontece isso. A proposta aparece num formato de imagem e já é enviada ao seu cliente, sem que ele necessite de um leitor de PDF para poder ler a proposta, porque ela vai no formato imagem. Mas, se você também desejar enviar em PDF, é só você clicar no botão mais e escolher o documento, que vai estar naquela pasta que nós já explicamos, selecionar o PDF desejado, enviar, e aí você tem tanto em imagem quanto em PDF, conforme você deseja, diretamente no WhatsApp do seu cliente, de uma maneira não incluir nos percentuais variantes, né? Ou seja, vamos supor, tenho aqui de terceirização R$ 164,60, que já nós vamos falar sobre isso também, porque que não é só R$100. Mas o total de custo compreende R$ 1.095 nesse nosso exemplo, sendo que R$ 75 é o valor total do papel. Vamos dizer que eu não quero obter os 35% de lucro sobre o valor do papel. Se você tirar este TIC, ele tirará os R$ 75 dos custos finais e só cobrará sobre o valor da diferença menos o papel. Eu posso fazer isso com a terceirização, eu posso fazer isso com o corte, com a chapa, eu posso fazer isso com tudo, só que aí não tem sentido, porque você só está repassando seus custos e assim sucessivamente te optando um resultado melhor. Em que situação você pode fazer isso? Numa negociação, você não quer obter o lucro, tentando deixar o preço mais competitivo sobre algumas coisas. E é uma decisão totalmente flexível à sua vontade. No Grafos, você cobrava os impostos como parte dos percentuais que você deveria cobrar. Porém, ao fazer isso, por exemplo, 10% de imposto não é igual a 10% de comissão. Por quê? Porque senão o seu vendedor vai estar ganhando 10% sobre o valor dos seus impostos. Neste caso, R$ 24,00, pois os seus impostos deram 244, esse valor agregaria ao valor da comissão ou o valor do lucro, ou assim sucessivamente. Por quê? Os impostos serão pagos ao governo e ele não compõe os seus custos. Tá, isso é diferente do que você já está acostumado hoje no Grafos? Sim, mas isso é totalmente opcional. Se você desejar cobrar desta maneira, o que fará com que os seus preços sejam mais dentro da realidade, você pode fazer isso. Caso contrário, muda as configurações do seu MyLink para que ele faça exatamente como é feito hoje no seu Grafos. Como você faz isso? Como eu estou fazendo aqui nesse tique, colocando ou tirando, onde vai dizer, olha, com o tique faz de uma determinada maneira, sem o tique faz de outra determinada maneira. Então, por exemplo, aqui eu vou demonstrar que ele pode fazer exatamente como o Grafos. Vou colocar aqui 10% de comissão e vou colocar aqui em impostos 10% de impostos. Ou seja, observe, ele está dando o mesmo valor. É assim que o seu Grafos hoje funciona. Porque o MyLink tem as duas opções. Ou você deixa da forma como você já está usando no Grafos, ou você muda para uma forma que fará com que, se você observou, o seu orçamento fique mais realista dentro das condições de mercado, pois os impostos desta maneira farão com que o seu vendedor ganhe 10% sobre o valor dos impostos que você vai pagar, ficando assim o serviço mais caro do que ele realmente poderia ficar, porque se ele ficasse mais barato nesses 10%, que no caso são os R$ 26,00, ele poderia fazer a diferença entre ganhar ou perder um orçamento. Mas isso é uma coisa sua e você decide o que é melhor para a sua gráfica, optar por um sistema novo ou por um outro sistema, que é o sistema que você já usa hoje no Grafos. Agora, como o passar dos anos, antes a taxa do seu financeiro ela era fixa.
ela não variava em função somente das datas. Porém, agora nós temos inúmeras condições de pagamento. Clicando aqui nesse dinheirinho, nós temos uma tabela onde você pode acrescentar novas condições, novas taxas. Essas taxas podem ter valores fixos e variantes, e você mesmo pode configurar se não utilizar o nosso suporte para isso ou as condições que nós já colocamos. Como as taxas variam de banco para banco que você tem conta, por isso você pode vir aqui e alterar essas taxas ao seu bel prazer, te dando uma realidade maior do quanto é que você tem que cobrar, porque hoje você não está cobrando efetivamente o quanto te custa para receber de determinados clientes, visto que hoje existem inúmeras condições, até a condição de não custar absolutamente nada que o cliente vai te pagar por um Pix. Agora você pode ver dentro do orçamento, através desse gráfico, o seu índice de risco e o índice de recebimento, que chamamos aqui de contribuição marginal. Por exemplo, se eu vier aqui no orçamento, não vou pagar comissionado nenhum, e disser, olha, eu quero ganhar apenas 15% de lucro, ele vai me dizer, você vai receber 972 de contribuição marginal, que nada mais é que o seu lucro, a sua mão de obra, o valor que fica com você mesmo. Ah, mas e se eu cobrar 22%? Bom, elas por elas, eu recebo 1.084, me custa 1.095. Ah, se eu cobrar 24%? Bom, não tenho mais risco, mesmo que aconteça alguma coisa errada, eu posso não ganhar, mas eu também não vou perder, e nesse caso ainda vou ganhar alguma coisinha, porque me custa 1.095 e eu vou receber 1.124. Esse gráfico é de supra importância para que a pessoa que está fazendo orçamento entenda que se tiver um índice de risco, isso não favorece a gráfica, todos estamos sujeitos ao risco. Óbvio que se você não calcular desta maneira e trabalhar com uma margem menor e o serviço não tiver nenhum problema, o seu lucro e a sua contribuição marginal será aquela. E óbvio também que se você tiver um serviço grande, como por exemplo, vamos aumentar a quantidade para 40 mil, pedir para ele recalcular, esses valores vão aumentar. Da mesma maneira que eles vão aumentar, aumenta também o teu risco. Então, aquele risco que era mínimo 9%, são R$3.000. Dependendo do faturamento da sua empresa e a margem de lucro que sobra no fim do mês, isso pode ter uma representatividade abrutante. Então, às vezes, você faz 90 OS pequenas que não deram problema e uma OS grande que te comeu todo o lucro das outras OS. É para que a pessoa que esteja fazendo o orçamento meça isso e decida com melhor propriedade o que ela efetivamente deve ou não fazer. Então, o que nós aconselhamos a qualquer administrador é sempre trabalhar com um índice mínimo de 50-50 ou trabalhar com o índice da margem que você deseja ter em função do risco que você está correndo em cima do valor que te custa para produzir o material. Saber a real lucratividade bruta que você está tendo a todo momento em cada orçamento. Isto é um recurso que levamos anos para desenvolver, mas que muito vai te ajudar. Está esse valor de agregar custos diretos, ou levando o mouse até aquela parte direita onde está escrito para custos fixos da gráfica e colocar o mouse por cima, aparecerá esta nova janela. Esta janela faz com que apareça a você tudo o que acontece na sua gráfica, a real situação da sua gráfica em função das ordens de serviços aprovadas nos últimos 30 dias e se você está tendo uma rentabilidade positiva ou negativa. Por quê? Independente do seu custo hora, independente dos serviços que você aprovou ou não, você tem despesas para serem pagas, que neste caso somam 66.616. E ele está te declarando que em todas as ordens de serviço, a contar de ontem, que foram aprovadas nos últimos 30 dias a partir de ontem, você disse que teria de lucratividade bruta, é o valor que você pôs em lucratividade, 89, mão de obra 15, que é o que efetivamente fica com você,
E em despesas indiretas, que nada mais é que um novo recurso do sistema, uma nova metodologia, assim como tudo de muito novo no sistema que você pode ou não utilizar. Mas isso não muda o fato de que você tem 66 mil para pagar. Nos últimos 30 dias você faturou isso que fica com você, que é o que foi cobrado nas OS, para ficar na gráfica para pagar as despesas. E nesta gráfica hipotética teria um lucro de 41 mil, uma rentabilidade bruta, depois de descontar das despesas, de 41.587,67. Isto é um dos recursos. O segundo recurso é estatística completa, global, da vida deste cliente para com você. Então, na parte de cima, nós temos o número de orçamentos que este cliente fez na sua gráfica. A parte verde é quantos destes orçamentos foram aprovados. E a parte de baixo é quantos orçamentos, quantos cálculos dentro de cada orçamento foi feito. Então, se eu fiz 22 orçamentos e tinha 27 cálculos, dava um pouco mais de um item por orçamento. E assim sucessivamente. No global, na história da vida deste cliente com a sua gráfica, ele fez 1.440 e aprovou 433 ordens de serviço desses orçamentos que você passou. Na parte amarela, nós vemos o que foi cobrado dessas OS aprovadas que não fica com você, que são custos diretos do serviço. Na parte verde é o que foi cobrado por você, que fica na gráfica, que é o que está sendo somado aqui embaixo na parte azul entre lucros e mão de obra. E neste quadro, o mais importante é você observar essas 4 últimas colunas, que são, nesta última coluna, o valor máximo em um mês que este cliente te gerou de renda, ou seja, o valor vendido médio por mês deste cliente máximo foi 87 mil. O mínimo foi 51, provavelmente ele não fez quase nada. E um valor médio da OS, ou seja, é raro este cliente te passar OS muito altas, porque ele está dando uma média de 5 mil. Então qualquer serviço abaixo até 5 mil é um valor que ele está habituado a te passar. Então ele vai ter uma concorrência menor, ele não vai concorrer tanto com os serviços que ele pediu com você, ele geralmente aprova diretamente. Quando passa deste valor, ele tende a fazer uma cotação no mercado. Isso você pode observar mês a mês. Então, mês a mês eu tenho a menor OS, a maior OS e a média dos valores das OS que ele te mandou no mês. Então, se ele te mandou 5 OS, somando todas as OS do mês, ele vai ter uma média de 4.876 por OS. A última coluna somente soma. Então isso te ajuda na hora de você escolher qual é a margem, qual é o preço que você tem que fazer daquele determinado de serviço para poder ficar competitivo, não só no mercado, como aquilo que ele entende que é o serviço médio que ele costuma passar por você. Isso vem da psicologia humana. Então este quadro te ajuda melhor a tanto você decidir se você está trabalhando com as médias corretas, que te geram uma rentabilidade e você está fechando no positivo, como avaliar o cliente e o trabalho que ele está te pedindo em relação à probabilidade dele aprovar o serviço ou não, ou dele querer um desconto ou não. Então você tem mais informações para você poder ter um resultado melhor. Vamos estudar agora e analisar de onde vem este valor 66.616,39. Justificando este valor total de despesa de 66.616,39, no nosso novo MyLink, nós temos uma opção que é um verdadeiro controle de contas, onde você pode ajustar o custo hora da sua máquina, se assim você o desejar, fazendo com que as variantes das suas despesas, que são fixas, mas elas mudam dia a dia, você possa ajustar esse custo hora. Você pode fazer isso digitando aqui os aluguel, água, luz, os valores totais que você tem de despesa, cada empresa tem uma despesa diferenciada, que vão, se você observar, somar o valor que está aparecendo lá.
Isso também pode ser adequado a se ajustar e lançar automaticamente do seu contas a pagar, se assim você o desejar. Se você observar mais abaixo, a gente tem ali um campo onde você pode digitar a data inicial e a data final, que ele irá somar as horas médias que você trabalhou mês a mês, dia a dia, calculando assim uma média de horas produtivas mensais de acordo com o período que você digitou, porque nem todas as horas úteis são utilizadas e trabalhadas. Após o processamento disso, é calculado aqui, onde você pode observar, o número de horas médias que você trabalha de acordo com o período que você digitou. E essas horas médias também são descritas na proporção de que equipamento utilizou essas horas e a proporcionalidade em percentual do quanto este equipamento contribui para o faturamento geral da sua empresa, porque nem todas as máquinas têm o mesmo peso de contribuição para suas despesas. Tudo isso é para um novo sistema de cobrança, se você assim o desejar utilizar. Caso você não deseje, utilize da mesma maneira que o Grafos. 4 novas opções. Então, se você clicar com o botão direito na linha de dar entradas, você vai ver que você tem duplicar entrada selecionada, que ele simplesmente vai fazer uma cópia. Então, você não precisa lançar tudo novamente para alterar somente algum detalhe. Você simplesmente clica em duplicar entrada, ele faz uma cópia idêntica àquela entrada anterior que você fez. Aí você altera essa entrada e modifica o que você achar necessário. Eu vou apagar para mostrar a outra novidade. Você pode vir aqui, duplicar a entrada, trocando o papel. Então eu vou clicar aqui em duplicar a entrada, ele vai me perguntar qual papel eu quero. Então no caso ali nós tínhamos um couché fosco 170 e eu vou escolher um brilho 115. Ele vai lançar a mesma entrada com outro papel. Isso é muito útil para N situações, como encartes, como vias, como blocos, e assim você pode fazer o seu orçamento muito mais rápido. Porém, outra novidade, se a gente escolher aqui a próxima entrada, que é, eu vou fazer uma entrada de máquina extra, então eu vou dar um verniz, ou eu vou passar o trabalho numa máquina e por alguma característica até de acabamento ele tem que passar numa outra máquina também, e inclusive eu tenho que cobrar um Pantone ou um verniz, eu escolho essa opção, que ele vai me dar a opção de eu escolher em que máquina eu quero passar, pode não ser a mesma, então eu vou lá e escolho uma outra máquina, então aqui no caso a gente escolheu uma máquina digital, eu vou escolher outra máquina digital, uma máquina offset, não importa, é uma máquina que vai efetuar um determinado trabalho que não é o trabalho que foi feito na primeira máquina. Eu posso cobrar lavagens, acertos e modificar aqui a opção do cálculo da tinta para esta opção. Ou seja, quando você escolhe a tinta nesta opção, ele sempre calcula como chapado. É como se você fosse calcular a tinta chapada. Você grava e ele faz o quê? Cria a mesma entrada, não cobra o papel, troca a máquina, cobra o custo em si da máquina que foi feito, conforme se você o tivesse digitado, e o valor de impressão correspondente. Vamos clicar aqui em apagar novamente para mostrar o último recurso novo aqui da entrada de máquina, que é o criar somente para aparecer na OS ou somente para aparecer na proposta. Isso faz parte do módulo de sinalização, que é a parte ao módulo de cálculo de orçamento offset ou cálculo de orçamento digital, onde você vai ter uma entrada de máquina livre. Aqui você pode digitar absolutamente tudo, ele não vai calcular valores, porém esses dados sairão na ordem de serviço e na proposta para poder você passar o seu orçamento para o teu cliente. Então você escolhe exatamente tudo que você deseja, como você deseja que seja feito a entrada de máquina para poder sair na OS ou na proposta, é livre, não tem nenhum cálculo. Você tendo um módulo de sinalização à parte, você aí sim poderá calcular
quanto custa determinados serviços na sinalização. Aqui em cima você pode optar se vai sair na OS ou se não vai sair na OS, se é só na proposta ou se não sai na proposta, e assim sucessivamente. Ele dá a entrada, mas ele não cobra nem papel, nem lavagem, nem impressão, nem chapa. É simplesmente para agregar a informação para sair na ordem de serviço. Até porque, se você usa sinalização, às vezes você quer cobrar por quantidade. Aí você cobraria aqui nos acabamentos. Mais dois recursos muito importantes e diferenciados do Grafos para o MyLink. Se você for incluir uma entrada, como você já faz hoje no Grafos, ele vai abrir a tela de inclusão, que é esta tela que você já está acostumado. Porém, aqui nós vamos ver dois benefícios muito grandes em relação ao Grafos. Primeiramente, você digita igual você digitava, 4x4, e na escolha do nome do papel, agora você tem a opção de escolher por qualquer palavra dentro da descrição do papel. Ou seja, quando você coloca na descrição do papel o número de gramas para poder sair na proposta, você também pode agora então chamar pelo número de gramas. Ou seja, se você colocar 115, ele vai chamar todos os papéis que têm 115 gramas. Se você colocar 150, ele vai chamar todos os papéis que têm 150 gramas. Isso é um recurso novo, muito utilizado e que você pode utilizá-lo de uma maneira mais prática para agilizar e você também saber as opções de papéis que você tem cadastrado. Vamos agora então ver o segundo grande motivo, que é único nesse sistema, que é a conciliação de uma sugestão de preço, aonde você vai ter dentro do sistema offset, digital, esse digital pode ser por aluguel ou pagamento de clique, ou pelo custo real que a sua máquina digital efetivamente tem para fazer o trabalho. O nosso é o único sistema hoje no mercado que consegue fazer este cálculo e depois a gente consegue mais à frente explicar os detalhes das nuances de como isso é feito perfeccionistamente, conversado com os diversos tipos de fabricantes para chegarmos num consenso real de custo. Pois se alguém aluga clique, ele não está fazendo isso por caridade. Ele está tendo um lucro muito grande cobrando este clique de quem aluga clique, quando o custo real para se fazer a cópia é muito menor do que o custo que ele está cobrando no clique, na média pelo menos, dependendo do trabalho. Vamos escolher aqui o mais tradicional, Offset 75, e agora ele vai te dar esta lista, que antes você tinha que clicar nesta lupazinha aqui para você poder ter esta lista. Agora ela já aparece sem você clicar na lista, onde que por esta tiragem que o cliente está pedindo, gerando estas informações, ele está dizendo, olha, a melhor opção entre os equipamentos que você tem é fazer nesta impressora, que inclusive é uma impressora que não cobra clique e está sendo calculado pelo custo efetivo que custa fazer este trabalho nesta impressora, que aqui no caso sairia o valor unitário de R$1 para já imprimir frente e verso deste serviço, de cada 210 por 297, que é aqui o que eu fui orçar. Porém, se você navegar aqui na lista, ó, você vai ver que mais abaixo nós já temos um outro equipamento, cujo qual funciona pagando aluguel de cliques, e aí ele fica mais caro. Por quê? Porque ele vai cobrar 39 centavos o clique de frente, com 39 o clique de verso, da mesma maneira que ele estava calculando para o consumo, ou seja, o clique, neste exemplo aqui, fica mais caro. Se nós navegarmos mais abaixo, nós vamos observar lá como uma das últimas opções, a opção Offset, que nesta tiragem de 500 unidades, fica mais caro. Por quê? Porque ele tem um custo fixo de chapa, ele tem um custo mínimo de horas e aquilo tudo que você já sabe, fazendo em tira-retira, inclusive. Então você tem as três opções. E o sistema te diz a diferença de preço em cada uma delas e qual o seu melhor custo. Quando você escolhe um equipamento por clique, aparece aqui se esses cliques são preto ou são cromia. 3, frente e verso, uma cromia,
dividido numa área de impressão de 60%. Ah, não vai ser 60%, vai ser 40%. Quando você faz isso, você pede para ele recalcular, ele já divide igualmente entre cada uma das cores. Porém, se você entender pela tabela Pantone daquele equipamento, daquele trabalho digital, que tem algumas máquinas que te dizem, inclusive isso, que você vai usar mais preto, mais amarelo, mais cian, você só muda aqui e coloca o valor a mais. Observe, temos aqui 74, se eu mudo, que eu vou usar mais cian, ele já aumenta o custo, porque é o comprometimento maior do toner e dos materiais que compõem fazer esse serviço com maior cian. Ah, Wagner, mas eu não sei qual é a área de cobertura. Então agora o MyLink tem a opção de dizer, você pega uma régua, mede qual é a área de cobertura que terá, se você assim o desejar, vamos supor uma foto dentro de uma área impressa, aí você diz, ó, ela tem 150 por 250, e isso corresponde a 60% de área de cobertura em 210 por 297. Ah não, mas ela é 150 por 100, aí já cai para 24% de área de cobertura. Então você pode fazer e o próprio sistema te ajuda a calcular quanto é a área de cobertura para que o preço fique o mais preciso e o mais próximo da realidade daquilo que vai custar para você. Porém, se escolhermos por clique, isso não faz diferença. Por quê? Quem te aluga o clique ou quem aluga o clique, geralmente já calcula uma impressão chapada. Por aí você já vai tirando a diferença do quanto mais caro, na média, isso fica. Então, se você escolher clique, nada daquilo entra e ele simplesmente lança os cliques que já foram pré-determinados para serem cobrados, independente da área de cobertura. Então imagina, se você vai fazer um chapado ou se você vai fazer um traço, você está dando um lucro muito maior para quem está alugando o clique, porque ele está cobrando chapado. E o tradicional, né, que é o offset, continua. Então, se a sua gráfica não tem uma máquina digital, ou se ela tem, ou se você quer usar a parte do offset, nós temos aqui a parte da escolha do offset, que é o tradicional que você já tem hoje no gráfico. E assim como descrevemos várias alterações do MyLink em relação ao Grafos na tela anterior, que é a tela do cálculo, nós veremos inúmeras outras alterações que vão melhorar a sua vida no MyLink nesta tela da entrada do papel também. Aqui nós só estamos explicando que agora no MyLink você tem a opção de ter 3 tipos de equipamentos diferentes e ele combina a melhor sugestão entre os 3 equipamentos e você tem a liberdade de escolher qualquer um dos equipamentos. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher, não, eu quero isso fazer nesta máquina. Pronto, ele te calculou esta máquina cobrando por clique, porque esta máquina cobra por clique. Se eu cobrar com esta máquina, ele já vai me cobrar por consumo. Se eu escolher uma offset, por exemplo, uma Sakurai, ele vai me calcular quanto custa numa Sakurai offset. Então, é um recurso novo e você agora tem a lista de sugestões aqui embaixo, diretamente para que você possa escolher a melhor opção dentro da lista. E se você desejar não ver somente esses itens, assim como no Grafos, você clica aqui na lupinha e ele vai te abrir uma tela maior para que você possa visualizar toda a lista de opções que você tem para fazer esse serviço e as diferenças de preços, assim como você já tem hoje no seu Grafos. Agora, você pode descrever o desconto dentro de cada item da proposta. Ou seja, muitas vezes o seu cliente costuma te pedir um desconto, mas isso não é registrado em lugar nenhum. E principalmente, às vezes, tem aquele cliente que, além de já ter te pedido desconto antes de fechar, te pede desconto novamente na hora de pagar. Então, vamos supor, esse serviço deveria ficar R$ 4.500, mas você sabe que o cliente vai te pedir desconto. Então, você lança R$ 4.800 e passa para ele R$ 4.800. Mas você sabe que o valor que você quer fechar é R$ 4.500. O cliente liga e negocia com você o desconto. Por exemplo, você negociou com ele R$ 300 de desconto para fechar aos R$ 4.500 que você pediu. Vamos registrar o desconto. E isso acontecerá o quê? Na sua proposta aparecerá o valor original de R$ 4.800, que foi o que você passou inicialmente, o registro do desconto de 300 e o valor final que foi fechado, para poder registrar
que o desconto já foi dado e está descrito na proposta. Outra opção, além desta, você também pode descrever no item da proposta, com ou sem desconto, que esse valor vai ser parcelado. Então, por exemplo, eu vou dividir em 3 vezes. Lembrando, isso é sempre para este item. Então, cada item da sua proposta pode ter descrito que você vai dividir em parcelamentos diferenciados, ou nenhum parcelamento, ou nenhum desconto. Então, é uma descrição do item. Quando você disse dividir em 3 vezes, olha o que ele fez. Ele disse, fica o valor unitário de 3.200, faz 3 vezes de R$ 1.500, dando um total de R$ 4.500. Então vamos zerar o desconto, um exemplo, e deixar só dividido em 3 vezes e ver como isso vai ficar. Agora, tem também a opção de você não mostrar o valor total. Ticando aqui, olha só como fica. Ele simplesmente escreve o valor total que você passou, parcelado em 3 vezes de R$ 1.500. Ou seja, ele muda a maneira como vai ser apresentado dentro do orçamento. Isso também não muda o fato que a proposta pode ser somada, todos os itens da proposta no valor final, que também pode ser descrito, parcelado ou não, e o valor de cada parcela. Como você deve ter observado, nós conseguimos chegar a quase a metade de todos os recursos que desejamos mostrar a você. Porém, mesmo com nossos esforços em tentar mostrá-los de uma maneira mais rápida, com vários cortes, ainda assim não conseguimos mostrar todos neste tempo. E como percebemos que o vídeo está ficando extenso demais, iremos dividi-lo em 2 partes. Em breve você receberá um segundo e-mail com a parte 2, e se você não desejar esperar e querer ver a maioria das centenas de novidades que você receberá com o benefício de trocar o seu Grafos pelo MyLink, basta agendar uma apresentação de todo o sistema que teremos o prazer de mostrar a você quais são as centenas de novidades que você terá em revolucionar mudando o seu sistema do Grafos para o novo MyLink sem perder absolutamente nenhuma informação que hoje você já tem no seu Grafos. Muito obrigado pelo seu tempo e espero você na parte 2.